As colônias espirituais. Esse é o nosso tema de hoje. Vamos lá? E aí, galera, beleza? Tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal Espiritizando com Anderson Ando. E hoje a gente vai falar de um tema muito interessante que muitas pessoas gostam de saber. É sobre as colônias espirituais. Afinal, elas existem ou não? Antes eu queria pedir para você, deixa seu like, se inscreve no canal, pode ter certeza que você vai ajudar muito o nosso canal crescer e a gente expandir o espiritismo pelo país. Eu agradeço. Afinal, na doutrina espírita, as colônias espirituais existem ou não? A vasta maioria acredita sim que as colônias espirituais elas existem e que elas estão situadas aqui no nosso planeta, na nossa crosta, em vários níveis, em vários graus. De qualquer forma, as colônias espirituais elas existem porque elas são as moradas dos espíritos desencarnados. E aí você pode perguntar, como assim? Como assim morada? Bom, para quem ainda tem muita dúvida a respeito das colônias espirituais, que eu posso dizer que o nosso governador planetário, Jesus Cristo, ele mesmo falou sobre as colônias espirituais quando ele disse o seguinte: há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. Então a gente vê, há 2000 anos atrás, nosso governador planetário Jesus já falava das moradas, que são as colônias. Existem milhares de colônias espirituais espalhadas pelo nosso mundo, porque a gente tem que pensar o seguinte: aqui na Terra nós somos em 7 bilhões e meio de seres humanos reencarnados. E existem nada mais, nada menos do que 20 bilhões de espíritos desencarnados. A maioria espíritos errantes. Só para tentar explicar rapidinho, espírito errante, ele vem do francês errant, que significa aquele que vagueia. Ou seja, são os espíritos que ainda estão no seu processo de evolução espiritual. Os espíritos errantes não são os espíritos ditos espíritos puros, porque já atingiram a perfeição. Todos nós, a grande maioria de nós, é espírito errante, porque a gente está aprendendo ainda, nós estamos evoluindo. E quando a gente desencarna, a gente vai para uma colônia espiritual normalmente para a gente aprender, para a gente, por exemplo, ser socorrido, para a gente se cuidar. Porque nós não perdemos a nossa essência daqui, nossa essência de espírito, a gente não perde. Se a gente é uma pessoa boa, morre, a gente continua uma pessoa boa. Se a gente é uma pessoa má, a gente morre, a gente continua uma pessoa má. Então, de qualquer forma, a gente tem que se preparar para isso. E aí, muitas vezes, nós somos mandados para as colônias espirituais para nos cuidarmos. E aí, a gente tem muita curiosidade. Eu, pelo menos, falando por mim, eu tenho muita curiosidade em saber de qual colônia, se eu vim de uma colônia espiritual, qual colônia eu vim, e quando eu desencarnar, se eu conseguir ir para uma colônia espiritual, eu quero saber qual que é o nome da colônia, para onde que eu vou. Eu tenho muita curiosidade de saber disso, mas a gente não consegue saber, é muito difícil. Existem aqui no Brasil, de colônias espirituais, nomes de colônias existem, a gente encontra em livros de pessoas que conseguiram descobrir através da mediunidade, para os espíritos que disseram, pelo menos 20 colônias espirituais que existem aqui espalhadas pelo nosso país. E é interessante porque as colônias normalmente elas são por um nicho. Por exemplo, existem as colônias socorristas, existem as colônias de estudos correcionais, as colônias para ajudar as pessoas ligadas ao vício, por exemplo. Existem várias colônias. E existem também colônias que elas são especializadas. Por exemplo, uma pessoa que morreu de câncer, existem colônias que são especializadas que cuidam dessas pessoas que morreram de câncer. Um exemplo que eu estou dando. Então, não é que... Porque assim, é tudo transitório, né? É tudo transitório. Aqui é transitório. No mundo espiritual é a nossa casa. Lá é que é a nossa casa. Também vai ser transitório, mas é lá onde a gente fica mais tempo. Que depois se a gente tiver a oportunidade, a gente volta reencarnando para evoluir novamente. Um dia a gente vai tentar fazer aqui um vídeo para falar das colônias de fato, os nomes das colônias que a gente já conhece, características de cada colônia. Talvez seja um vídeo um pouco mais demorado, mas um dia a gente vai falar especificamente das colônias, cada uma dos nomes. Mas o que a gente precisa saber de antemão é que as colônias espirituais, elas estão aí simplesmente para nos ajudar, para nos acolher. O livro e também o filme Nosso Lar, ele explica muito bem sobre as colônias espirituais. André Luiz,
ele mostra como que funciona. E tudo vai depender também do grau de evolução do espírito, para que ele vá para cada colônia, por exemplo. Existem colônias mais elevadas, menos, e aí vai indo nesse sentido. Quando a gente é muito preso à matéria, a gente fica mais próximo à crosta da Terra. Se a gente é mais evoluído, vai para uma colônia mais evoluída, mais elevada, e assim vai. E muitas vezes também a gente, vamos supor, nós moramos numa colônia espiritual quando a gente desencarna. E a gente pode sair da colônia se a gente tiver esse direito, às vezes acompanhado de um espírito para nos guiar, para a gente visitar outras colônias, para ir para outros lugares. Muitas vezes se a gente tiver o bônus horas, que é o bônus horas é o quê? O trabalho que a gente faz também nas colônias, porque diferente do que a gente pode pensar, quando a gente se desencarnar, não estamos no paraíso e agora vou viver na vida, vou viver a vida. Pelo contrário, a gente vai trabalhar para a gente conseguir o nosso bônus horas. E aí, por exemplo, a gente tem esse direito de vir aqui na Terra, visitar parentes espiritualmente, ou se não, ir para outras colônias, visitar outros planetas. Imagina como deve ser. Deve ser sensacional. E a depender da evolução também do espírito, do grau de evolução do espírito, ele mesmo pode ir, né? Por exemplo, por meio da volitação, espíritos que se movimentam muito rápido, são espíritos mais evoluídos. Enfim, em tese, as colônias elas estão aí espalhadas pelo mundo, cada uma com sua cultura, assim como aqui no nosso planeta existem mais de 200 países, cada país tem sua cultura, seu tipo de vida, nas colônias espirituais também não é diferente. Portanto, alegre-se pelo fato de existir as colônias espirituais, porque elas estão aí para nos ajudar, para nos acolher, e é bem provável que é de lá que nós viemos, das colônias espirituais, e a gente veio aqui para tentar evoluir e fazer com que nosso planejamento seja de fato cumprido. De qualquer forma, sendo cumprido ou não o nosso planejamento, a gente torce para que os espíritos possam nos levar no dia do nosso desencarne para as colônias espirituais corretas, para que a gente possa se cuidar, aprender, estudar, evoluir, conseguir nossos bônus horas, nosso direito de reencarnar novamente, para quem sabe a gente conseguir cumprir uma nova etapa da nossa vida posterior. Bom, esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Muito obrigado por você ter ficado até o final. Que assim seja.